Rodolfo? Bom dia, pessoal. Vamos entrando aí. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo Fórum Interativo, Projeto Lean nas Emergências, do nosso ciclo 6. Meu nome é Rodolfo Durante, eu sou especialista em processos e hoje eu serei o mestre de cerimônias deste evento. O projeto ele está em pleno andamento, né, chegando à sua fase final. E nesta semana concluímos a 7ª visita aí na maioria dos hospitais, né? Nesta etapa, a gente já conseguiu evidenciar os impactos obtidos com a implementação de algumas ferramentas, como, por exemplo, giro de leitos, estratégias de fluxo e o Huddle. Diante das melhorias, nós temos a oportunidade de compartilhar a experiência de 3 hospitais do ciclo 6 ao longo das visitas. Para prestigiarmos este encontro e os resultados obtidos durante o projeto, eu tenho imenso prazer em chamar alguns convidados especiais para dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Nós temos aqui o Anderson Cremasco, diretor de Logística, Infraestrutura e Facilities, que é o nosso patrocinador do projeto Lean nas Emergências. Nós temos a Karina Pires, gerente de projetos PROAD SUS, Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês. Nós temos também o Dr. Razível dos Reis Santos Júnior, consultor médico do projeto Lean nas Emergências, Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês. Inicialmente, vamos dar a palavra ao Dr. Razível. Bom dia, Razível. Seja muito bem-vindo ao evento. A palavra é sua. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos os hospitais. Gostaria de agradecer imensamente aí a presença da Karina, que é a nossa gerente, o Anderson, que, para quem não sabe, está concorrendo aí ao melhor profissional de supply chain, né, em todos os serviços. Aí, parabéns, Anderson, alegria tê-lo conosco, nosso patrocinador aqui, tem nos apoiado muito aí, visitado alguns hospitais conosco aí, para que a gente possa realmente ter uma troca muito importante nesse processo de melhoria contínua que a gente resolveu enfrentar, né? Muito obrigado. Queria agradecer a cada uma das equipes dos hospitais, dos 18 hospitais que estão conosco aí participando desse ciclo de melhoria. Quero agradecer imensamente também a nossa equipe, né, a equipe de médicos e especialistas em processos que tem ido aos hospitais. Agradecer a confiança de vocês, pessoal, dos hospitais que estão participando conosco, e para mim, assim, é de extrema alegria estar vendo a evolução de vocês ao longo do tempo, né? É um projeto que eu falo que é uma corrida de 100 metros, né? Um projeto de 6 meses de implantação. Nós estamos aí, igual o Rodolfo disse, finalizando a 7ª visita, indo para a 8ª visita, para um total de 10 visitas presenciais, ou seja, estamos na fase final desse sprint aí, e estamos conseguindo colher frutos inimagináveis, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aí, naquela apresentação inicial que nós fizemos, que sempre chega e fala, mas você não conhece nosso hospital, você não sabe da nossa realidade. Então, agradecer a todos vocês aí, a confiança que vocês depositaram na gente, a confiança que vocês depositaram no Hospital Sírio-Libanês, a confiança que vocês depositaram nesse projeto PROAD SUS, que é um projeto do Ministério da Saúde executado por nós, né? Agradecer também imensamente a Vânia, que é a nossa diretora de compromisso social, que não tem medido esforços aí para nos apoiar, e dizer para vocês que o sucesso de vocês é o sucesso nosso, é o sucesso do projeto. E esse sucesso é em transformar desperdício em capacidade e entregar para os pacientes aquilo que eles vieram buscar, entregar qualidade da assistência, entregar segurança, melhorar e ampliar o acesso das pessoas ao pronto-socorro. Eu sempre digo que no serviço de urgência, não fazer e fazer fora da hora é quase igual em relação às consequências que a gente pode coletar. Então, esse projeto, com o apoio de vocês todos, ele tem reduzido mortes e complicações evitáveis.
e melhorado o acesso da população aos nossos serviços. Então, isso é de uma grandeza imensa, né? Então, queria realmente felicitar todos vocês, dizer da alegria de poder estar participando de um projeto que vocês encamparam da forma que vocês estão fazendo, com todo esse envolvimento, todo esse comprometimento, essa dedicação, essa doação, fazer com gana, né? Fazer as coisas com vontade mesmo de acontecer. Isso é extremamente importante e isso ajuda a nós também do Hospital Sírio-Libanês a cumprir nosso propósito, que é entregar vida plena e digna para a população. Um excelente fórum a todos vocês e estarei aqui para a gente estar debatendo algumas questões também mais para o andamento aí do fórum. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, doutor Razível, pelas palavras. Seguindo, vamos dar a palavra a Karina. Bom dia, Karina. Seja muito bem-vinda ao evento. A palavra é sua. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para esse segundo fórum interativo do projeto Lean nas Emergências. Como o Razível comentou, nós já estamos no 6º ciclo, na 8ª visita, e a cada dia a gente confirma o sucesso na implementação desse projeto. Eu já fiz alguns projetos que trabalharam com Lean, e eu percebi que a utilização das diversas ferramentas que existem, né, o engajamento e o envolvimento das equipes, foi possível alcançar resultados super expressivos. E quando a gente fala em aplicar Lean no SUS, tirando os pacientes dos corredores, reduzindo o tempo de espera, melhorando o giro de leito e principalmente salvando vidas, mostra que o nosso propósito está sendo cumprido. E realmente, né, como o Raza agradeceu, nada disso seria possível sem a atuação de alguns atores-chave. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a parceria do Ministério da Saúde, CONAS e CONASENS, da Vânia Bezerra, nossa diretora da área de compromisso social, e ao Anderson, que está aqui hoje, que vai falar em seguida, que é o nosso patrocinador, pelo apoio no projeto. Gostaria de agradecer ao Razível e ao Nicolas, que fazem a coordenação dessa equipe, né, que fazem toda a condução para que o projeto seja possível. Não posso deixar de agradecer à equipe do projeto por todo o resultado espetacular que a gente consegue, por toda a integração com os hospitais, mostrando o caminho, trazendo as ferramentas e mostrando como é possível fazer uma mudança e trazer benefícios para o SUS. Queria agradecer ao IEP, né, como sempre, nossos parceiros na realização desse fórum e de diversos eventos que acontecem, e principalmente agradecer a cada representante dos hospitais que está aqui hoje, que vocês possibilitam que o projeto seja realizado e vocês têm todo o mérito nos resultados que a gente alcança. Esse fórum ele tem como principal objetivo a gente fazer troca de conhecimento, compartilhar algumas melhores práticas, apresentar para vocês algumas ferramentas e também fazer toda a integração entre equipe. E eu peço que vocês aproveitem muito esse momento, assimilem o conteúdo, tirem dúvidas, porque a gente sabe que o engajamento, a participação e o envolvimento de cada um de vocês são fatores críticos para o sucesso desse projeto. Então, muito obrigada pela participação de todos aqui hoje e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Karina, pelas palavras. E para fechar a nossa mesa de abertura, vamos dar a palavra ao nosso patrocinador, o Anderson. Bom dia, Anderson. Seja muito bem-vindo ao evento. Bom dia, Rodolfo. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite e cumprimentar o Razível e a Karina, com quem eu quero cumprimentar toda a nossa equipe do Projeto Lean nas Emergências, né? Eu, recentemente, como o Razível comentou, fui convidado a ser patrocinador desse grupo e aceitei com muito carinho, porque é um grupo que a gente sempre ouve falar dentro do Sírio, dos resultados que vem acontecendo no Brasil todo, né? Hoje eu estou no Sírio com a parte de logística, infraestrutura e facilities, e tive uma oportunidade já de trabalhar no SUS da minha carreira durante 7 anos, então conheço um pouco, né, das angústias, dos problemas e das dificuldades que a gente tem no Sistema Único de Saúde, apesar de ser um dos melhores sistemas do mundo, né, na sua concepção, aí, na nossa Constituição de 88.
esse segundo fórum interativo, eu acho que a ideia, como o Razível comentava comigo, é a gente ter uma troca, né? É entender o que cada um está fazendo no seu hospital. Eu sempre falo para o meu pessoal que esse problema que a gente está tendo aqui no Sírio, em determinada área, alguém já teve e alguém já provavelmente já resolveu, sendo no hospital ou não, né? Então eu sempre brinco que a gente tem que parar, às vezes, de tentar inventar a roda dentro dos nossos hospitais e ver como o vizinho está fazendo, né? E eu acho que esse fórum aqui é um pouco disso, né? Entender e trocar experiências, porque a gente tinha um diretor meu que sempre falava, né? A gente copia, melhora e depois devolve os processos. Então, espero que hoje a gente tenha cases aqui bem interessantes para compartilhar. Tive recentemente o privilégio de estar no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, para ver de perto, né, o trabalho do Lean. A gente lá já está indo para uma fase 2. E o que eu sempre falo é assim, não adianta a nossa equipe do Sírio ir, engajar e apresentar a metodologia. Se a gente não tiver a contrapartida de vocês do outro lado, né, se o hospital não acreditar, não nos acolher, não entender que aquilo realmente é uma solução, a gente não vai conseguir, sozinhos fazer nada. Então, acho que o grande mérito desse projeto está nos hospitais pelo Brasil, e aqui tem muitos cases disso, que acreditaram, né, nessa metodologia, essa história de misturar, físico, engenheiro e médico, né, em tese não era para dar muito certo, mas a gente está vendo aqui que é um sucesso, né, então eu sempre comento que o contraditório é interessante, né, você ter a visão do médico, ter a visão do engenheiro, e são visões que se complementam e as discussões são bem ricas. Eh, e o que a gente quer é realmente, como o Razível comentou, levar essa missão do Sírio, né, de ter vida plena e digna, e quando a gente reduz uma fila de pronto-socorro e dá uma condição melhor para atendimento daquela macro-região ou de uma cidade, a gente está melhorando a vida da população e está dando uma dignidade a todos esses pacientes que são SUS dependentes e que têm todo o direito de serem atendidos com a maior dignidade possível, né. Então eu quero deixar o meu agradecimento a toda a equipe do Lean aqui, quero, agradecer mais uma vez a Vânia Bezerra pelo convite a mim feito e, sem mais delongas aqui, quero parabenizar todos que estão presentes aqui nessa sexta-feira, e aguardo ansiosamente os cases aqui para a gente entender como isso está se desdobrando na ponta, que sem isso realmente não faria sentido, né, todo esse projeto. A gente precisa que o paciente lá na ponta, ele sinta essa melhoria e que a gente consiga, de novo, melhorar, né, essa qualidade, na assistência, fazendo mais com menos, né. E aqui vai muito daquela velha história, né, o SUS, o problema é gestão, o problema é recurso. Eu acho que essa é uma discussão que é um pouco de tudo, né, então o Lean ele vem melhorar, né, ele dá uma gestão a essa questão toda e melhora o uso do recurso. Então, parabéns a todos e, sucesso para o nosso evento de hoje. Muito obrigado, Anderson, pelas palavras aí. Dando seguimento ao nosso fórum, vamos iniciar as apresentações de nossos queridos hospitais. E para isso, eu convido o especialista de processos Lean nas emergências, Wendel Prado, para apresentar a Irmandade de Misericórdia de Jaú, Santa Casa de Jaú. Eu convido a todos a interagirem em nosso chat, enviando suas perguntas para os nossos palestrantes. Ao final das apresentações, teremos um momento de respostas às perguntas enviadas pelo chat. Wendel, bom dia. Agora é com você. Bom dia, Rodolfo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Com imenso prazer, né, e alegria que a gente está aqui hoje celebrar e para apresentar para vocês os hospitais que tiveram sucesso na implementação de algumas ações. Ações essas que resultaram em melhoria nos indicadores do projeto. Mas mais do que isso, né, pessoal? Acaba refletindo em melhoria para a nossa sociedade, para o paciente e também para os colaboradores, porque o ambiente de trabalho ele fica mais harmonioso.
Vou passar a palavra, então, para a Regiane, que é a coordenadora da enfermagem da Santa Casa de Jaú, que é quem nos acolheu tão bem. E antes disso, fazer um agradecimento especial a toda a equipe do hospital, né? Que tem nos suportado e tem liderado com maestria todo esse projeto. Então, Regiane, por favor, se pudesse apresentar e iniciar aqui a apresentação dos resultados que a gente obteve aí na Santa Casa de Jaú. Bom dia a todos. Obrigada, Wendel. A gente que agradece a você e ao professor Dr. Guilherme por na realidade, nos amparar e nos guiar de forma muito assertiva e nos fazer acreditar e, melhor ainda, né, nos provar que isso tudo é possível. Então, nós vamos começar agora a nossa apresentação para mostrar o nosso êxito com linhas emergências dentro do nosso hospital. Nós somos, então, a Santa Casa de Jaú, somos uma instituição filantrópica com 116 anos de existência, um hospital geral com 280 leitos, destes 290, 193 leitos destinados ao SUS. Nós somos referência para 12 municípios que perfazem uma população de 360 mil habitantes. Estamos inseridos na RAS 9. Nós temos um quadro de funcionários de aproximadamente 1.326 pessoas, com um corpo clínico atuante de 260 profissionais médicos, com uma média para o ano de 2022 de 2.111 internações mês, e uma média de volume de atendimento de pronto-socorro de 6.533 ocorrências. Somos credenciados pelo Ministério da Saúde na rede de urgência e emergência, então nós temos um pronto-socorro porta aberta, né, sob livre demanda. Somos também parceiros na rede Cegonha, hoje também titulado como RAMI, né, Rede de Atenção Materna Infantil. Somos credenciados para atendimento em alta complexidade de traumato-ortopedia, neurocirurgia, neuroclínica, também maternidade de alto risco, sendo credenciado no lugar 2. Temos um serviço de hemodiálise muito atuante, servindo como polo de atendimento para as terapias renais, em terapias renais substitutivas, né? A gente também tem um CIDOT, né, uma comissão de captação de órgãos muito efetiva, inclusive com premiações já por 3 anos sequenciais, em relação ao sucesso de efetivações de transplantes. Então, isso nos deixa numa situação bem interessante na nossa região. Temos uma UTI tipo 2, com 39 leitos, uma UTI adultos, e temos também 18 leitos de UTI neonatal e leitos de UTI. Aqui nós vamos já iniciar apresentando o nosso MEDEX, com um DDO inicial, com dados captados em abril, foi quando nós fizemos a primeira coleta de dados, onde a gente tinha 357 pontos. Importante evidenciar, deixar claro que o indicador ideal para a nossa instituição seria 200 pontos ou menor. Então, nós começamos com uma média, na realidade, muito superior a isso. Já em julho, nós tivemos ali uma redução dessa superlotação em 21%. Alcançando ali 282 pontos e melhorando muito essa média, já trazendo essa queda para agosto no patamar dos menos 51% em relação ao DDO de abril. Então, nós tivemos ali 175 pontos, uma média muito considerável, assim, muito expressiva. Setembro, nós cursamos com 258 pontos, mesmo observando um aumento em relação a agosto, ainda assim,
no período inicial, a gente se mostra com resultado positivo de menos 28%. E em abril, conseguimos ali quase encostar, né, na meta, e tivemos a mensuração de 207 pontos, ou seja, em relação ao início, nós conseguimos achatar essa condição de superlotação em 42%, que vai para fazer a média total do início até o momento de menos 35 pontos da questão da nossa superlotação no pronto-socorro. Aqui a gente fala um pouco sobre o loss, que é a questão da taxa de permanência com internação, e a gente teve um resultado aqui muito expressivo depois da interação das equipes, do entendimento da necessidade de todo mundo falar a mesma língua, objetivando a queda dos índices inicialmente apresentados. Então, lá em abril, a gente teve um DDO de 7.281 minutos e a gente conseguiu, assim, drasticamente derrubar essa média em julho para 2.294 minutos, ou seja, um volume de menos 68% em relação ao dado de coleta inicial. É importante também frisar que aqui o indicador ideal nosso, né, seria de 300 minutos ou menor. Já para agosto, nós conseguimos achatar um pouco mais, aqui chegando a 71% a menos do que o evidenciado em abril, e elevando, então, o nosso patamar, né, conseguindo a média de 70% de redução no indicador do loss com internação. Já aqui, a gente fica muito tranquilo e muito contente nessa apresentação, porque foi uma surpresa muito grande ter esse indicador, porque aqui está estrategicamente voltado esse resultado nas ações coletivas tomadas dentro do próprio pronto-socorro, com a adoção de melhorias em serviços, adequações de fluxos de exames, e empenho de toda a equipe em geral. Então, aqui nós saímos de uma média lá em abril de taxa de permanência de 1.113 minutos para julho chegar a 208 minutos. Então, foi uma queda aí de 81% nos índices de coleta inicial. Já em agosto, a gente conseguiu achatar ainda mais essa permanência, trazendo ela ao patamar de menos 84% do valor inicial, tendo o indicador ideal como 160 minutos ou menor, atingimos 173 minutos, realmente foi um marco muito, muito bom, né? Muito expressivo, e que nos entusiasmou a implantar cada vez mais ações que pudessem colaborar com esse ganho dentro do pronto-socorro. E aí, aqui, nós fechamos a média, então, em relação ao dado coletado de abril, fechamos com uma média de menos 83% no tempo de permanência dos pacientes no nosso pronto-socorro. Aqui, a gente apresenta um panorama geral de tempo médio de permanência nas internações gerais, onde lá em abril nós tínhamos uma média de dias de 6,11 internações. Essa média foi achatada em julho, nós já conseguimos trazer a média de 6,11 dias para 4,2, sendo este exatamente o nosso indicador ideal. Agosto, a gente teve ali uma fragilidade que elevou um pouco essa condição do tempo médio de permanência nas internações, mas mesmo assim, em relação a abril, ele se comportou com um decréscimo ali de 21%, 25%. Então, interessante, a gente percebe um pouco de alteração, esse quadro
de forma crescente, mas mesmo assim ainda bem expressivo em relação ao coletado lá em abril. E aí a gente então fecha com uma média de 4,4 dias, né, de internação, considerando ali menos 28% em relação aos dados coletados de abril. Aqui a gente vai ilustrar rapidamente algumas ações que a gente implantou no sentido de melhorar e otimizar as nossas ações, impactando nesses resultados que a gente alcançou em relação ao médicos e aos LOS com e sem, né? Então, a gente fez a implantação, aqui a gente tem uma ilustração do quadro de gestão de leitos, que ele fica estrategicamente posicionado onde acontece o nosso rodador diário, então a gente está trazendo uma foto do nosso pessoal técnico, na reunião das 9, né, das 15 horas, onde, antes um pouco dessa reunião acontecer, esses líderes têm acesso ao quadro de gestão de leitos, podendo ter uma exata noção de qual é a nossa demanda e qual é a nossa capacidade diária. E desta forma, então, cada um já sai com a sua matéria do dia, né? Bom, a partir daí, a gente já tem a lição e a missão de cada um dentro da sua área, de qual ação que a gente vai ter que transpirar mais para fazer ela acontecer, né? Outra questão é a nossa criação de sala de aula. E o aumento da periodicidade da coleta no pronto-socorro, de exames. A gente conseguiu também otimizar o gap entre a coleta, né, e a soltura do resultado, vindo a proporcionar à equipe médica uma resolutividade mais rápida, né, e um poder também de tomada de decisão mais efetiva, eficaz, efetiva e num curto espaço de tempo. Então, aqui a gente teve essa melhoria com impacto direto no LOS sem internação. E com esses exames a gente consegue liberar o paciente de forma mais rápida, né? Ainda conseguimos informatizar os nossos exames, inclusive os exames de imagem, como tomografia, ultrassonografia, raio-x, onde o link com o médico radiologista ele fica muito otimizado e permite com que esse exame seja realizado num curto espaço de tempo. Dessa forma, a gente também instrumentaliza o médico para que ele consiga ter uma tomada de decisão mais rápida. Criamos também um rol de exames no pronto-socorro, minimizando, assim, os pedidos de exames, na qual a gente entendia que trariam mais morosidade às tomadas de decisão. Então, os exames que exigem maior empenho ou que exigem maior tempo para a soltura de resultado, a gente consegue agora envolver a equipe médica e essa equipe médica consegue acelerar a decisão de internação ou acionamento de retaguarda. Outra questão também bem interessante foi a instauração do quadro de gestão à vista, onde nós levamos para os nossos setores de internação um panorama eficaz e efetivo de toda a movimentação dos movimentos de médias de taxa de ocupação, que trazem, na realidade, à luz de todas as informações de gerenciamento do próprio setor, e isso acaba, na realidade, estimulando as supervisões, né, as lideranças, a competir entre si na questão de melhor organização, né, e, de repente, atingirem metas que um outro setor possa ter conseguido, enfim. A questão fica assim bem produtiva quando a equipe conhece os números do seu setor. E ainda algumas ações em construção, que seria o plano de capacidade plena, né? A análise de custo setorizado com projeção de metas
e análise de empregabilidade de insumos hospitalares com otimização do uso dos nossos recursos disponíveis. Aqui, então, a gente traz, só para ilustrar rapidamente, um comparativo do início, né, dos nossos trabalhos com o Lean, uma percepção de julho de 2022, onde a nossa porta estava com uma superlotação, a gente pode perceber vários pacientes à espera, e já um retrato de setembro muito diferente, uma situação muito mais cômoda de trabalho e de acolhimento. E aqui o nosso corredor interno, onde antes havia a permanência de muitas marcas, né, um trânsito ali muito intenso de pessoas, e hoje, já em abril, a gente tem um desenho muito melhorado dessa situação, conseguindo acolher melhor esse tipo de paciente e oferecer às equipes uma condição mais adequada de trabalho. Essa, então, é o retrato do nosso hospital. A gente queria agradecer o empenho de toda a nossa equipe, o empenho do pessoal do pronto-socorro, das enfermeiras do pronto-socorro, a Cristiane, a Janaína, a ajuda da educação continuada, do Juliano, que tem nos ajudado muito, e dos nossos apoiadores, o Guilherme e o Wendel, na evolução e na construção dessas melhorias que estão impactando realmente de forma muito, muito interessante o nosso hospital. Muito obrigada. Wendel e Regiane. Regiane, muito obrigado aí pela apresentação. Wendel, obrigado pela introdução ao Hospital de Jaú. Muito obrigado aí, pessoal. Continuando aqui com as apresentações, eu vou convidar agora a médica consultora do projeto Lean nas Emergências, a doutora Lilian Gomes, para apresentar o Hospital Pronto Socorro Municipal, Dr. Humberto Maradei Pereira. Lilian, agora é com você. Muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, em nome da equipe do projeto, né? Eu estou representando aqui esses hospitais. E dizer que não é fácil, né, para os hospitais estarem implementando melhorias, a gente sabe que não é fácil, e que vocês já são vitoriosos só por querer e estar participando e tentando entregar uma assistência de melhor qualidade. Então, sem delongas, eu vou estar chamando aqui os representantes do Hospital Dr. Humberto Maradei Pereira, também conhecido carinhosamente como o Hospital do Guamá, né? Que é o bairro que ele está localizado no município de Belém, no estado do Pará. Então, os representantes aqui que vão estar apresentando esses cases é o diretor, né? O doutor Renan, o coordenador da qualidade, o Tiago, e também da qualidade, a senhora Tayana. Sejam muito bem-vindos e a palavra está com vocês aí. Bom dia, a gente vai dar início aí à nossa apresentação do hospital. Como a doutora Lilian falou, né, foi um desafio até aqui a gente conseguir chegar a esse ciclo e a gente vai apresentar o nosso hospital daqui para frente, tá? O nosso hospital está inserido no município de Belém, do Pará, e está no bairro mais populoso do município, que é o Guamá, né? E a gente tem 1.532.000 habitantes nesse município, sendo o Guamá 94.610 de habitantes. A nossa urgência atende baixa e média complexidade, tendo a demanda espontânea, né? E tem como retaguarda a rede de urgência e emergência, que é a rede municipal, que tem os hospitais que são retaguarda do nosso hospital. A gente tem como a complexidade, que é a urgência e emergência, leitos de UR, a clínica médica, cirurgia geral, a traumatologia, e a gente tem as especialidades que são para os pacientes internados, que é a neurologia clínica, a cirurgia vascular e a nefrologia. E a gente também tem a hematologia também para o paciente internado.
O número de leitos, a gente tem 57 leitos nas enfermarias, 45 de clínica médica e 12 de clínica cirúrgica. 10 leitos de UTI, né, que são oficiais, sendo que a gente tem os pontos de cuidado na sala amarela e na sala vermelha, que são 6 na sala vermelha e 8 na sala amarela. Aí agora o Thiago vai apresentar os nossos indicadores, que é o NEDOX. Bom, falando um pouquinho dos nossos indicadores, do nosso NEDOX, que é o indicador de superlotação, antes da implementação de todas as ações do projeto, ele era de 584, sendo que, a partir das ações que nós implementamos no serviço de urgência, houve uma queda de 24%, notando um valor de 443. Já em setembro, ele foi para 517, e esse leve aumento entre agosto e setembro se justifica pelo fato da interrupção temporária do serviço de traumatologia pelo outro pronto-socorro da nossa cidade. Então, por quase 30 dias, o nosso hospital foi referência para trauma de toda a região metropolitana de Belém. Então, impactou nesse nosso NEDOX e, consequentemente, no volume de atendimento. Falando um pouquinho do nosso LOS, antes da implementação das ferramentas do Lean, ele ficava em torno, a gente agrupou, colocou em horas para melhor entendimento do público. Ele era de 7 horas em julho, passou para 3 horas em agosto e ficou em 3 horas em setembro, tendo uma redução de 57%. Já o nosso LOS com internação, antes da implementação das ações em julho, ele era de 6 dias, passou para 3 dias em agosto e ficou 4 dias em setembro, tendo uma redução de 33%. Já o tempo médio de permanência do paciente internado em leito oficial, em julho era 11, passou para 10 e em setembro ficou em 9, tendo uma redução de 18%. Para conseguir todas essas melhorias, era importante a gente estar implementando várias atividades, vários processos que foram evidenciados durante essa dinâmica do diagrama de espaguete. Nós observamos que o nosso hospital ele tinha um fluxo único, o paciente ele entrava e saía pela mesma porta, né? Não tinha um acesso exclusivo para pacientes graves, ele entrava na mesma portaria dos pacientes de menor gravidade. A equipe de enfermagem ela tinha que se deslocar para a farmácia central, que não era próximo do serviço de urgência, o que acarretava demora nesse atendimento que era ofertado à nossa população. Também a gente verificou uma ausência no critério na solicitação de exames e medicamentos para os pacientes classificados, né? Então, por exemplo, um paciente verde recebia o que a gente chamava de um superatendimento, era pedido exame laboratorial, tomografia, então ele ficava um longo tempo de permanência na nossa urgência. O paciente também de BE e observação, ele não era monitorizado. A gente não tinha nenhum profissional para estar supervisionando essa tomada de decisão em até 12 horas, se ele seria internado ou se ele receberia alta, né? Então, era importante um profissional da área da saúde supervisionando esses pacientes de observação. Então, mediante esse cenário, nós implementamos várias ações, como uma entrada e a saída por acessos distintos, o serviço de Fast Track, que é o serviço de atendimento rápido médico, o menu de exames, que para estar norteando a equipe da porta de quais exames a gente pode estar solicitando para estar agilizando esse atendimento, a farmácia satélite, né, para que o acesso à medicação ficasse mais rápido pela equipe multidisciplinar. Viabilizamos o enfermeiro supervisor de fluxo para estar monitorando esse paciente em observação, para que seja tomada uma decisão em até 12 horas, e também estar organizando todo esse fluxo da urgência e emergência. E também nós reativamos a entrada, o acesso para pacientes críticos, que dá o acesso direto à nossa sala vermelha. Aqui a planta da nossa urgência, para demonstrar para vocês. Logo aqui em cima o acesso que nós reativamos, que dá para a nossa sala vermelha. Então, o paciente que é regulado, que é o paciente crítico, ele tem a entrada facilitada para esse setor. E aqui a nossa entrada da urgência e emergência,
né? O paciente vertical, ele entra, ele é classificado, é atendido por consultórios de acordo com a sua classificação, e após a alta ele é direcionado ao corredor paralelo para a sua saída. Não existia essa porta de saída. Então, o paciente faz esse trajeto, esse fluxo em formato de U. Então, a gente diminuiu a circulação dos pacientes nas demais dependências do hospital, que a gente verificava que os pacientes ficavam desorientados, perdidos dentro do hospital. Então, a gente reduziu esse trajeto com demarcações e orientações através desse novo fluxo. Aqui a foto da ambulância USA, suporte avançado, deixando um paciente na nossa sala vermelha, na portaria que foi reativada, né? Não estava em funcionamento e nós reativamos. Aqui são cartazes que nós colocamos nos consultórios. Esse aqui é o cartaz do Fast Track, tem os horários de funcionamento, né? Primeiramente, nós começamos 24 horas, depois nós reduzimos esse período para 9 às 17 horas e depois para 19 às 22 horas. O médico deve prescrever apenas medicações VO e M e medicações com diluição até 20 ml. Não é necessária a requisição de exames laboratoriais e de imagem. Então, está aqui o cartaz para orientação da equipe médica. E também nós colocamos o cartaz do rol de medicações dos pacientes classificados como amarelo e laranja, né, para estar norteando a equipe médica e diminuindo esse tempo de permanência do paciente na urgência. Aqui é uma foto da nossa farmácia satélite, do nosso agente supervisor de fluxo e do enfermeiro supervisor de fluxo, que foi um grande ganho, porque diminuiu em 66% o tempo desse paciente que estava em observação em até 12 horas. Então, teve uma tomada de decisão mais rápida para esse paciente em observação. Bom dia, pessoal. Eu sou Tayane, enfermeira, e eu vou dar continuidade à apresentação. Então, eu vou falar aqui em relação ao impacto do Fast Track nas solicitações de exames. Então, como o Thiago falou, então, o paciente verde não tinha aquele critério, né, do que poderia ser solicitado, que tipo de medicação que ele poderia fazer. Então, isso a gente acabou, né, medindo e viu também o impacto nesses recursos, né, com o Fast Track. Então, em relação ao laboratório, a gente teve, comparando, né, julho a setembro, a gente teve uma queda de 15% nas solicitações dos exames laboratoriais, ao passo que do raio-x também tivemos uma queda de 10%, tá, nessa solicitação comparado com julho, e das tomografias 3%. Então, antes o nosso paciente verde, né, de baixa complexidade, que é a nossa maior demanda, então, em torno de 70% do nosso perfil de atendimento, ele poderia fazer tudo, né, dentro do hospital. Então, era ele que acabava tumultuando os nossos corredores e, na verdade, dando prejuízo, querendo ou não, para os pacientes de maior risco, né? Então, a gente acabava dividindo aí os esforços para aqueles que não precisam de tanta assistência ou que não necessitam, né, de tanta especificidade no seu atendimento. Então, esses foram os nossos dados em relação ao impacto do Fast Track nas solicitações dos exames laboratoriais. Então, a gente conseguiu reduzir, né, a utilização desses recursos, priorizando quem tem a prioridade de fato. Aqui tem a medida em relação ao tempo de porta médico, né? Então, quanto de tempo que esse paciente passa por classificação de risco até ele chegar, de fato, ao atendimento médico. Então, como eu falei, o nosso perfil maior é o paciente verde, que acabava tumultuando. Então, o Fast Track veio para otimizar esse tempo. Então, a gente tinha aí um longo tempo de permanência desse paciente dentro da nossa instituição. Então, comparando junho, né, que foi quando nós começamos algumas ferramentas, com setembro, a gente teve uma redução aí de 13% de tempo de espera porta médico desse paciente verde. Só para relembrar aqui, entre agosto e setembro, nós tivemos esse grande impacto externo, né, que refletiu aqui no hospital. Então, nós tivemos uma grande demanda de pacientes e isso acabou aumentando o nosso tempo de espera, só que o que a gente consegue ver? Por mais que a gente teve o maior quantitativo de pessoas, né? Então, o nosso número aumentou em relação ao número de atendimentos, a gente ainda assim conseguiu reduzir o tempo de espera desse paciente verde, tá? Exatamente fazendo aquele fluxo que o Thiago falou, aquele fluxo em U. Então, esse paciente, ele
classificado, ele é atendido, faz medicação VOIM e já sai pela porta de saída, tá? Em relação ao paciente amarelo, a gente se manteve aí com junho, né, considerando também esse impacto, porque o paciente da traumatologia geralmente é um paciente amarelo, então, ou laranja, então, a gente teve esse boom de pacientes, mas a gente acabou equiparando com o mês de junho em relação ao tempo de espera desse paciente, então, era 37 minutos, o paciente amarelo continua esperando, né, 37 minutos, e a gente espera que agora, em outubro, reduza. E o paciente laranja, em junho, ele esperava 28 minutos até ser atendido, né? Considerando o tempo que ele entra no hospital até o tempo que ele entra na porta do médico. E setembro, 24 minutos. Então, a gente teve uma queda importante de 14 minutos no tempo de espera desse paciente. Bom, eu vou colocar aqui, vou falar um pouquinho do projeto 3Ps da Alta. O que a gente percebeu? A gente começou a organizar ali a urgência. Antes de ter esse entrave com a traumatologia do outro hospital, referência, né, fechado, a gente tinha conseguido baixar bastante o nosso NEDOX, a gente percebeu que os pacientes estavam fluindo bem rapidamente, só que a gente ainda estava com esse impacto desse paciente admitido, esse paciente que precisava internar, então ele ainda continuou no nosso hospital. Então, a gente viu pelo nosso NEDOX, destrinchando bem os indicadores, que a gente estava fluindo com esse paciente que não precisava ficar, né? Então, o nosso loss diminuiu bastante. Só que a gente estava com essa grande demanda de paciente admitido. Então, a gente percebeu que não ia ter como, né? Não tem como desvencilhar a entrada sem trabalhar a saída. E o projeto 3Ps da Alta, eles vêm para fortalecer exatamente isso. Então, o que a gente começou a atuar em relação ao projeto 3Ps da Alta? Primeiro, ele começou a ser institucional, então tem, né, um documento formalizado pela direção que ele vai ser rotina dentro do hospital e ele estabeleceu, a priori, uma frequência, né? Então, ele ocorre toda segunda-feira e toda quinta-feira. Então, nós temos três postos de enfermagem, 3 enfermarias. Começamos o projeto em apenas um posto em 2 enfermarias, tá? Só que nesse documento está tudo estabelecido. Quem vai ser o condutor, qual é a equipe multi-estabelecida, que a priori é equipe médica, é o médico responsável, enfermeiro, nutricionista, NIR, fisioterapeuta, serviço social e psicologia, tá? Se faz um alinhamento no grupo do WhatsApp, tem um impresso padronizado que nós fomos ajustando a partir das visitas, né? Foram vendo as necessidades, ele está cada vez mais enxuto. E tem a atualização da planilha Kanban, também, que nós fizemos informatizado, e o checklist da alta e o Kanban físico. Mas algo que eu acho mais importante é a questão da previsibilidade da alta. Então, hoje, todo paciente que entra no hospital, ele entra nas enfermarias, então o enfermeiro já pergunta, doutor, quando que ele vai embora? Qual que é essa previsão? Então, isso era algo que não era cultural. Então, isso a gente já está começando a criar essa rotina. Bom, em relação aos treinamentos em serviços, então, isso é incansável, né? Desde quando o Lean começou, Denise e Lilian, então, a gente está num grande movimento aqui no hospital, porque sem a equipe assistencial, a gente não consegue caminhar. Então, foram feitos vários momentos, várias reuniões, então, onde todos estavam presentes para que conseguíssemos construir tudo isso. E, na verdade, a gente percebe que a cada dia isso é possível ser ajustado, né? Na verdade, precisa ser ajustado, porque só a gente vivendo que a gente vai vendo as necessidades, né? E fazer com que fique cada vez mais a cara do nosso hospital. Pessoal, mais 2 minutinhos aí, tá? Gente... Tá, tô indo. Então, em relação ao balanço, as dificuldades, a gente tem essa ineficiência da rede, a gente é muito sensível às questões externas, né? As admissões fora do perfil, então a gente precisa ainda trabalhar muito a questão do... a questão do plano terapêutico, dos protocolos clínicos. A gente tem situações que a resolutividade externa impacta as nossas altas e isso acaba levando baixo giro de leito. Em relação aos próximos passos, a gente, né, quer ampliar o projeto 3Ps da alta para as outras enfermarias, sedimentar o PCP, ter a sala de decisão clínica na urgência, incluir o round na observação e fazer esse monitoramento contínuo. E aqui a gente tem, né, uma amostra de que é possível, né? Então, muitos disseram não é possível e a gente mostra que sim, é possível. A gente só precisa estar muito bem alinhado, com vontade de fazer e com o coração aberto para novos aprendizados. E é isso que a equipe do Hospital Guamá está disponível.
Então, eu agradeço muito, agradeço aos consultores, Denis e Lilian, que estão aqui conosco, né, o tempo todo, né, arregaçando as mangas e, né, incansáveis ao nosso lado, e finalizo com essa frase: somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um feito, é um hábito. Agradeço a todos os servidores, né, que esse resultado só foi possível porque todos foram envolvidos. Então, obrigada. Já saiu meu rosto daqui? Muito bom, pessoal. Renan, Tiago, Tayana, muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Lilian, obrigado pela introdução do hospital. Eu convido novamente todo mundo aí a interagir no nosso chat, enviando suas perguntas para os palestrantes, para os nossos médicos, que ao fim da apresentação a gente vai ter um momento de respostas às perguntas aí, né? Todas elas enviadas pelo chat. Dando sequência aqui, para finalizar a nossa rodada de apresentações, chama novamente aqui nossa colega Lilian para apresentar o Hospital Santa Isabel. Lilian, a palavra é sua. Obrigada e parabéns aí ao Hospital de Belém pelos resultados. E convido agora, então, do Hospital Santa Isabel, do município de Belém, no estado de Santa Catarina, a senhora Andréia Souza, coordenadora de enfermagem do pronto-socorro. Seja bem-vinda e a palavra está contigo, Andréia. Bom dia a todos. Nós somos a equipe do Hospital Santa Isabel, né? O Santa Isabel fica no município de Blumenau, Santa Catarina. Essa semana, no dia 4, nós fizemos 113 anos de história nessa cidade. O hospital nascia em 1909, com a simplória casinha, né? E hoje estamos nesse prédio enorme, nessa construção enorme. Em 1980, o Hospital Santa Isabel realiza o primeiro transplante, né, aqui no hospital. Nós somos referência em 293 municípios catarinenses. Lembrando que o nosso hospital é um hospital filantrópico, né, de alta complexidade. Nós atendemos pacientes neurocríticos, pacientes cardiológicos e transplantados, e somos um hospital transplantador. Seguindo essa linha do tempo, em 2018, nós conquistamos pela primeira vez a acreditação da ONA no nível 1, e nesse mesmo ano a gente atingiu uma marca de 1.500 transplantes de rim. Em seguida, em 2019, nós começamos com a iniciativa da implantação da cirurgia robótica. Pessoal, será que tem que... Eu acho que não está compartilhando, não sei se você gostaria de estar compartilhando a apresentação. Perdão. Ótimo, agora sim. Então tá. Mas vocês ouviram, né? Eu contar um pouco da história do Santa Isabel. Mas sim, continuando, né? Essa semana fizemos 113 anos de história e o hospital nasceu em 4 de outubro de 1909, né? Sendo que em 1980 a gente realizou o primeiro transplante no Hospital Santa Isabel. Nós somos uma instituição filantrópica, né? Um hospital de alta complexidade, em pacientes neurocríticos, cardiológicos. Nós somos referência para 293 municípios catarinenses. Seguindo essa linha do tempo, em 2018, nós fomos acreditados pela ONA, nível 1, e nesse mesmo ano a gente atingiu uma marca de transplantes de rim em 1.500 transplantes. Em 2019, começamos com a iniciativa e implantação da cirurgia robótica no Hospital Santa Isabel. Em 2021, a enfermagem do Santa Isabel conquista o selo de qualidade do COFEM. Nesse mesmo ano, atingimos uma marca de 1.500 transplantes de fígado. Agora, em 2022, nós fomos acreditados pelo nível 2 da ONA e fomos certificados como o melhor hospital de Santa Catarina pela revista Newsweek.
Nós, do Santa Isabel, o Hospital Santa Isabel, na verdade, ele tem 236 leitos, sendo que desses 236 leitos, 103 são não SUS e 136 atende ao SUS. Nós temos 30 leitos de UTI geral, junto com as UTIs cardiológicas, 13 salas cirúrgicas, contamos com 1.321 colaboradores e um corpo clínico de 425 médicos. Nosso pronto-socorro faz, em média de atendimentos, 33.655 ano. Desses, 25.639 são atendimentos pelo SUS. E aí, dentre tantas ferramentas que tivemos, né, com o projeto do Lean nas Emergências, a gente vai focar um pouquinho hoje na ferramenta do Hudl, né? Nós, enquanto Santa Isabel, a gente há alguns anos já vem trabalhando com a melhoria contínua nos processos. E a gente tinha alguns Hudls que a gente aplicava no hospital, mas de uma maneira mais tímida, né? E com o Lean, a iniciativa foi que a gente sistematizou melhor o Hudl e aí colocamos em prática logo no primeiro mês que a gente começou com o projeto. Eu vou falar um pouquinho das regras que nós utilizamos no Santa Isabel para realizar o Hudl, né? Que a gente estipulou em comum acordo com a equipe, que é no sentido da pontualidade, a definição clara do líder na hora do Hudl, trazer as informações pertinentes, ter um backup para as ausências das unidades que participam, ter um começo, meio e fim estruturado, ter responsabilidade nas devolutivas dos setores e saber que a prioridade sempre é o paciente, não o setor, né? Ter respeito entre as informações e com os participantes, não ter conversas paralelas e ter foco no que realmente diz respeito ao momento do Hudl e evitar o uso de celular. Então, nosso Hudl ele funciona às 9h e às 15 horas, né? A gente tem, em média, um momento de 5 a 10 minutos, mas a nossa média que funciona, o nosso Hudl está em média de 7 minutos. E outra coisa, o nosso Hudl ele funciona todos os dias da semana. Então, aqui é o nosso scorecard, né? Os pontos de controle de todas as entradas do pronto-socorro, como as entradas também da enfermaria. Então, é a nossa produção diária que a gente vê no momento do Hudl, né? E é nesse momento também que a gente já preenche todos os indicadores, né, dos processos do pronto-socorro e da enfermaria. Do ladinho, a gente tem o Andon, que é uma iniciativa nova que a gente teve junto com o Hudl, né, que é um quadro que ele demonstra as entregas dos setores e também as pendências que os setores trazem nos horários, né, que deixam, que não cumpriram ainda, e que é um indicador de que o setor já cumpriu com as suas entregas ou tem algumas demandas a cumprir. Então, é um momento que a gente discute sobre as entradas, sobre os processos de saída também do paciente. Para o registro do Hudl, também nós utilizamos uma ferramenta no Google Forms, que foi estabelecida através de um checklist que nós construímos junto com a equipe, né, para que todos os setores tenham suas entregas formalizadas. E, a partir desse formulário informatizado, ele já nos traz alguns indicadores importantes para a gente aplicar algumas melhorias nos processos ali do Hudl, né? Então, fica no celular com o líder do Hudl. É importante frisar isso, que todo momento, tanto às 9 quanto às 15, tem um líder, e o líder preenche essas entregas, essas informações que geram os indicadores, né? Então, em conjunto com a equipe, a gente sempre tem uma conversa junto, após o momento do Hudl, para ter um brainstorm para ver quais os benefícios que o Hudl já trouxe para todos os setores do hospital. Porque é importante isso, porque como a gente trabalha com melhoria contínua, para a gente sempre estar acertando algumas engrenagens e melhorar o processo. Então, para o médico do PS, ele vem relatando sempre nos Hudls que essa iniciativa melhorou muito a agilidade nos exames que auxiliam no diagnóstico do paciente naquele momento. Lembrando que o Hudl, ele traz questões objetivas do plantão. Para a enfermagem do pronto-socorro,
relata que a redução de pendências interferiu bastante no desfecho da alta, que antes era muito moroso. Para a farmácia, foi agilidade nas requisições de farmácias e possíveis faltas de medicamentos, que antes a gente só, em algum momento, sentia falta quando o medicamento acabava, e nesse momento a gente consegue ter uma previsibilidade antes disso acontecer. Para a engenharia clínica, a priorização dos transportes internos e agilidades nas manutenções, porque é tudo feito em tempo real. UTI geral, a melhora significativa na comunicação entre o centro cirúrgico, agilização das altas de UTI, influência inclusive no round da própria UTI. Para o serviço social, teve a inclusão e uma visibilidade nesse serviço, que antes era bem tímido, e agora que a gente tem o serviço social dentro do pronto-socorro, aumentou muito essa visibilidade e as entregas das demandas sociais. Para o centro cirúrgico, melhorou muito a comunicação e os encaixes para as cirurgias que necessita de vaga de UTI. Para a hotelaria, o escalonamento das prioridades e demandas desse setor, bem como o consumo consciente dessas roupas de cama. Para o gerenciamento de risco, em tempo real, ele já visualiza esses riscos desses pacientes que se encontram na emergência. Para o NIR, identifica quais os pacientes que têm maior prioridade de leito, tanto na emergência quanto nos setores de internação para UTI. As unidades de internação identifica as prioridades dos pacientes e as altas desses pacientes internados. Para o laboratório, otimiza esses recursos, de acordo com a demanda. Para o CDI também, a identificação precoce das prioridades desses exames. E para o TRR, que é o nosso time de resposta rápida, foi uma iniciativa fantástica eles participarem, porque a troca em comunicação com o PS, UTI, para ver a viabilidade de vaga, para ver prioridade, melhorou muito a comunicação. E a gente sabe que para o Hospital Santa Isabel, na verdade, o impacto foi muito maior, porque houve um impacto sistêmico. O Huddle foi uma ferramenta que não trouxe só benefícios para o setor de emergência, que a princípio era essa a proposta, Então, a gente viu que quebrou as barreiras do hospital, a gente começou a ver o hospital sem paredes, porque a gente vê como um todo, são 2 momentos que todo mundo os maiores fornecedores da emergência para discutir sobre o giro de leito, que é o mais importante. Aqui também falando um pouquinho sobre o diagrama de espaguete e a estratégia de fluxo que a gente inseriu na emergência, que impacta são as ferramentas que impactam realmente na diminuição da superlotação na emergência. A gente pode observar, a figura está bem confusa, porque justamente é o caminho que o paciente de baixo risco fazia na emergência, Então, com a segregação desse fluxo, o que a gente viu que melhorou muito? A visibilidade dos pacientes dentro da emergência, porque antes o paciente ficava... ele era classificado com a classificação de risco, ele tinha um nível de prioridade na entrada, mas depois ele virava o que a gente fala aqui cinza, Ele virava um paciente cinza porque ele entrava no meio de toda a dinâmica do serviço e perdia essa prioridade. A diminuição da permanência dos pacientes de baixo risco, porque um paciente que tem um baixo risco, seja ele o paciente pouco urgente ou não urgente, quando ele entra na emergência, ele cria um tumulto maior, dificultando e competindo esses recursos com os pacientes de prioridade alta. Reduziu a superlotação dentro da emergência e a gente conseguiu alocar os recursos em local definido. Aqui tem algumas fotos da segregação de fluxo, como é que ficou, A primeira foto ali demonstra sobre o fast track, sobre a sala de medicação rápida, a sala de decisão clínica, que hoje ela fica, os pacientes ficam ali direcionados, aguardando a decisão clínica, que a gente tem um fluxista que controla, através do Kanban, todos esses tempos. Aqui embaixo tem a sala amarela, que é a sala de atendimento médico para atendimento aos pacientes urgentes, e a sala de acolhimento pós-alta, que nós já tínhamos antes do projeto Lean, que agora otimizou mais ainda a deshospitalização dos pacientes, Ou seja, ele ganha alta do leito, ele pode aguardar ali com toda a comodidade. E falar um pouquinho também de outra ferramenta que a gente está aplicando em 2 setores do hospital, que é o 3Ps, da alta, que a gente sabe que é a previsibilidade de alta, o planejamento proativo e a priorização. O hospital já tinha um projeto robusto sobre giro de leito, só que com a iniciativa dos 3Ps, que a gente veio
para uniformizar esses conhecimentos, otimizou muito mais os 3 P's da alta. Então, a gente teve reuniões semanais com a equipe da cardiologia e agora com a neurologia. Instituímos o instrumento de round, que a equipe multidisciplinar faz toda quarta-feira às 11 horas. Com a inclusão do checklist, o enfermeiro e o supervisor, junto com o médico da especialidade, já vê todas as demandas que necessitam para a gente retirar esse paciente mais rápido do leito. Né? Através do quadro de Kanban, que a gente já tem o quadro assistencial em todos os setores do hospital, a gente inseriu também o Kanban de alta na nossa metodologia SBA, que a gente já utiliza há um tempo no hospital, então veio para somar, né? E a gente vê que envolver a equipe multi faz um diferencial tremendo. Nessas 2 outras fotos é a reunião com a equipe da cardiologia e a equipe da neurologia, que é o nosso próximo setor, que a gente vai instituir os 3 P's. Nós vemos que os médicos compraram muito a ideia, o corpo clínico está muito engajado para realizar os 3 P's da alta, porque é ganho para toda a equipe e para o paciente, né? E a gente sabe que muitas das vezes não adianta ter uma normativa de cima para baixo, e sim envolver a equipe assistencial e mostrar os dados, mostrar os indicadores, e faz com que eles se sintam engajados no processo. As melhorias implementadas foram muitas, mas a gente não tem tempo para falar de tudo minuciosamente. Então, eu vou falar rapidamente. A gente teve uma melhor utilização do leito, com certeza, né? O próprio NIR, que é o núcleo de regulação nosso, hoje em dia ele reserva só 50% desses leitos dos pacientes que requerem vaga de UTI, tem um ganho grande no giro do leito. A redução do tempo na emergência geral, que é o LOI sem internação, nós temos indicadores ótimos que a gente vai mostrar. A inserção do fluxista, que é um profissional que otimizou muito os processos, a gente hoje consegue fazer um fluxo muito puxado dentro da emergência. O LOIS com a internação, pela priorização das altas, os 3 P's das altas, né? Adequação do horário de coleta de exames para os exames pré-alta desses pacientes, para o laboratório, otimizou o tempo deles, para que o médico assistente, quando passe a visita, já tenha esses exames, né, no sistema TASI. O repatriamento de alguns pacientes e transferências, que hoje em dia está funcionando muito bem. Antes era muito tímido os nossos repatriamentos e as nossas transferências para leitos de retaguarda de menor complexidade. Andréa, mais 2 minutinhos, tá? Ok. E falando um pouquinho sobre o plano de capacidade plena, que a gente já startou, primeira vez que a gente startou o nível 1 foi dia 29/9. As fotos em si já demonstram, né, o antes e depois, quando os consultores chegaram aqui e, após a ativação do plano, em menos de 2 horas, o pronto-socorro estava vazio. Justo pela implementação da equipe, desse trabalho em equipe, engajamento, na verdade, do hospital inteiro. Aqui é alguns dos nossos indicadores. Então, assim, podemos ver que em junho a gente começou com um NEDOX de 409. Em setembro, nós fechamos com um NEDOX de 290, né? Uma baixa de 29%. Sabemos que esse indicador sozinho não diz muita coisa, mas a gente vê perfeitamente no LOIS com internação e LOIS sem internação. Se vocês observarem aqui, o LOIS com internação, a gente começou com 2.729 minutos. Em setembro, fechamos em 1.742 minutos, uma baixa de 36%. E o nosso tempo de permanência dos pacientes, né? No hospital inteiro, em junho a gente tinha uma média de permanência de 6 dias,5. Em setembro a gente atingiu a meta de 5,9 dias no tempo de permanência do paciente SUS. Aqui são algumas fotos dos encontros que uma das prerrogativas da gente, do nosso grupo, do Lean, era o quê? A gente tem os encontros quinzenais com os consultores, mas a gente leva todo o aprendizado para a ponta. Então, os nossos supervisores internos da emergência, junto com a coordenação médica, coordenação de enfermagem, a gente levava todo esse aprendizado para a ponta em todas as ferramentas que foram implantadas. Aqui são alguns treinamentos, inclusive do PCP, a gente treinou o hospital inteiro, né? Atingimos a meta de quase 90% de todos os colaboradores nesse treinamento do PCP. Então, a gente sabe que um dos maiores aprendizados que a gente teve com a questão do Lean é que o hospital inteiro enxergou o hospital sem paredes, porque antes ficava muito o mundo do serviço de emergência, centro cirúrgico, UTI.
né, setores de internação, e hoje a gente vê as pessoas engajadas, seja lá o copeiro, seja a menina da higienização, seja o enfermeiro, o supervisor da unidade de internação, o médico do TRR, o plantonista do centro cirúrgico, o plantonista da UTI, a auxiliar administrativa do NI, a gente vê que todos estão engajados na mesma causa, né? De saber que quando a gente tem um serviço bem estruturado, bem alinhado, uma comunicação efetiva, a gente consegue fazer uma entrega para esse paciente de qualidade, para que ele ganhe muito mais em sair no tempo correto do hospital e ter um cuidado centrado no paciente e na família. Então, eu acho que o aprendizado são muitos, né? O tempo urge, eu não posso me estender muito, mas, primeiramente, agradecer aos consultores do Lean, né? Primeiramente, porque são pessoas que vieram fazer muita diferença aqui no nosso trabalho, mesmo a gente já tendo ciência da melhoria, a gente trabalha, nossos indicadores, no começo, sempre, nós tínhamos indicadores bons, não eram indicadores tão ruins, mas eu lembro da fala do Zé, que ele sempre falava, no primeiro encontro ele falou para mim, Andréa, é bom, mas a gente sempre pode melhorar. E quando a gente testa, né, a gente melhora, a gente sustenta essa melhoria e a gente torna isso padrão. Então, isso a gente aprendeu muito, a nossa equipe, e agradecer também a direção do Hospital Santa Isabel, que sempre compra nossas ideias, né, nós somos uma equipe bem competitiva, uma equipe que somos muito unidos quando a gente quer atingir um objetivo, e eu acho que o hospital dá todo esse apoio, sempre deu essa abertura para a gente, né, entrar com essas iniciativas, e é isso, gratidão a todos. Muito obrigado, Andréa, pela apresentação, obrigado a Lilian por introduzir o hospital ao nosso fórum, e obrigado a todos os hospitais pelas belíssimas apresentações. Agora é o momento de interação, aquele momento em que nós vamos linkar as perguntas, identificar algumas perguntas e responder as perguntas, né? Para esse momento, eu vou convidar mais uma vez a querida Lilian aqui para moderar as perguntas e respostas aos nossos palestrantes. Lilian, tamo junto. Obrigada pelas apresentações aí. E vamos lá pela primeira pergunta, ok? O Wilson pergunta sobre o Fast Track. A diluição das medicações de até, no máximo, 20 ml são usadas somente quando a classificação for verde? Acredito que seja para o Hospital de Belém. Por favor. Na verdade, no início, o Fast Track, nós criamos o critério, né, de colocar apenas VO e IM. Mas depois os próprios médicos, assim, nos sinalizaram que eles ficavam muito limitados e aí precisando reclassificar esse paciente para que ele tivesse acesso a esse tipo de medicação. Então, como nós conseguimos medir a quantidade de reclassificações em um período e vimos que estava alto, então nós resolvemos, né, incluir essa questão da medicação, EV até 20 ml, para que o médico do Fast Track tivesse mais um leque de oportunidades para liberar logo esse paciente, porque, querendo ou não, ele ficaria mais rápido do que ele fizesse um soro de 100, por exemplo. Né? Então, ele ainda assim ficaria menos tempo dentro do hospital. E também nós fizemos isso para quê? Na verdade, levando em consideração as medicações que nós tínhamos, né, disponíveis no hospital. Então, nesse período, em relação à medicação VO e IM, estava um pouco reduzido, e aí nós abrangimos essa questão do EV até 20 ml. Obrigada, Tayane. Uma pergunta agora para o Hospital do Jaú. Com todas as dificuldades, como envolver a equipe assistencial aí? Como é que vocês tiveram a estratégia para envolver a equipe assistencial para comprar o projeto de alta? Primeiro, a divulgação, né, em massa dentro do nosso hospital, levando ao conhecimento de todas as equipes envolvidas a existência do Lean e as métricas que deveriam ser aplicadas. E depois mesmo trabalho de formiguinha, com a consolidação de parcerias entre equipes, não só a equipe assistencial, mas as periassistenciais e administrativa. E, enfim, envolvendo mesmo, tentando seduzir as pessoas dia a dia.
e com a evolução dos resultados, a gente fortalece a tese de que a gente realmente consegue atingir o objetivo com o empenho e a aplicabilidade das ações, pequenas ações, às vezes, que têm um grande impacto. Então, a gente acaba, dentro do Hudl, evidenciando as melhorias e você acaba contagiando a equipe de forma positiva em acreditar que é possível, né, e é comprovado. Então, essa foi uma das metodologias mesmo, que eu acho que ela se fortalece muito pelo poder do convencimento. Pessoal, eu queria pedir aí aos hospitais que não estão com a câmera aberta para deixar ela aberta o tempo todo, tá? Os hospitais participantes. Boa, acabei de ver aqui o pessoal abrindo. E queria chamar também aqui o Dr. Razível junto com a doutora Lília. Opa, obrigado, Rodolfo. Parabéns, pessoal. Fico emocionadíssimo assim, de ver os resultados de vocês, né? De ver o quanto vocês conseguiram avançar. Possivelmente os hospitais centenários aí, muitos de vocês não deviam conhecer o chão dos corredores, porque eles viviam sempre com macas, com pacientes, né? Melhorando a eficiência de vocês aí do hospital. Eu acho interessantíssimo ver isso, né? Vocês já perceberam, e a gente tem levado esse empurrãozinho aí, né? Para que vocês vejam que o giro de leito, a alta, faz toda a diferença, né? A gente começa a medir a eficiência do hospital realmente com a capacidade de alta que o hospital dá, né? Porque a alta é que faz o fluxo puxado, né? É a alta que puxa o paciente do pronto-socorro. E o que a Andréia falou, que me chamou muita atenção, né, Andréia? É o hospital sem paredes, né? E é o hospital sem paredes mesmo, porque quando a gente melhora o acesso, não é que a gente tirou a parede só interna, a gente tirou a parede externa também. A gente abriu o hospital para a comunidade, a gente abriu o hospital para a sociedade. E com o mesmo recurso, vocês não fizeram nenhuma contratação. Vocês já eram bons e melhoraram mais ainda. E a melhoria contínua é isso mesmo, é hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E a gente fica nessa linha mesmo, nessa onda. E nós não somos, vocês viram, né, todos os 3 hospitais aí, não somos implantadores de ferramentas, né? Somos solucionadores de problemas. Vocês estão solucionando os problemas, independente da ferramenta que usa. A ferramenta nos ajuda a reunir as pessoas e constituir um time e um projeto de melhoria, né? E aí a melhoria foi feita, a gente vem com outro projeto, que pode ser o mesmo time, pode ser outro time, né, que vai estar implementando aquelas outras melhorias ali. Então, essa questão que você falou, Andréia, chama muita atenção, porque os hospitais, muitas vezes, eles são departamentais. E o Lean, ele é processual. Ao paciente não interessa uma parede entre o pronto-socorro e o centro cirúrgico, uma parede entre o pronto-socorro e a terapia intensiva, ou entre a terapia intensiva e a enfermaria de internação, né? E é interessante essa visão dos profissionais de que uma alta não movimenta somente um paciente. Uma alta movimenta diversos pacientes. Porque uma alta da enfermaria puxa um paciente da UTI, que puxa um paciente do centro cirúrgico, que puxa um paciente do pronto-socorro, que puxa um paciente que está aguardando na UPA. Então, olha a quantidade de pacientes que a gente movimenta com uma alta. E a alta até às 10 é fundamental, né? Os hotéis já sabem disso, né? Os hotéis, a gente vai fazer o check-in depois das 14 e o check-out até meio-dia. Né? Os hospitais precisam se organizar como um hotel com uma complexidade maior, que os nossos hóspedes estão com algum tipo de doença, estão precisando de auxílio, estão precisando de apoio. Né? A gente precisa se organizar, porque quando a gente movimenta os pacientes no hospital, a gente dá acesso a um paciente que está precisando e que está no lugar errado. Né? Então, eu acho que a gente via depois, né, Rodolfo? Ter um indicador do paciente no lugar errado. Né?
É porque olha a quantidade de paciente no lugar errado que a gente tem, mesmo estando no hospital certo, né? O paciente que está de alta na UTI e que não está na enfermaria está no lugar errado. O paciente de alta da enfermaria que não está em casa está no lugar errado. E o paciente que está na maca no corredor está no lugar errado. Então, a gente precisa acertar essas questões para colocar o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo, né? Então, o sistema Lean, eu falo, não, isso não se traduz como enxuto, não é verdade? Isso se traduz como justo. Porque um paciente que está no leito sem precisar e um paciente que está na maca precisando do leito, isso não é justo. E a gente vem trazer essa justiça e essa dignidade aí com o apoio de vocês. Eu queria, Rodolfo, se você me permite, aí, como nosso mestre de cerimônia, trazer o Anderson para ver a percepção dele com a apresentação desses 3 hospitais, Anderson. Acho que sua visão seria muito importante para nós aí. Obrigado. Nossa, Silvio, obrigado pela oportunidade. Não, eu queria primeiro parabenizar as 3 apresentações, né? E o interessante, assim, a gente está falando de um hospital de Jaú, interior de São Paulo, um hospital Santa Catarina, né? Blumenau, e um hospital Belém, lá no Pará, e parece que eles estavam na mesma sala, né? Falando dos mesmos indicadores, falando da mesma metodologia. E isso que é a riqueza que eu vejo, né? Quando você consegue comparar o seu hospital com outros, tendo uma metodologia sólida e entender da onde a gente partiu, para onde a gente quer chegar, né? E aqui no fundo, Razível, eu acho que tem uma questão de mudança cultural, né? A gente fala muito no Sírio que a cultura, ela é viabilizadora da estratégia, né? Não adianta você ter uma estratégia se não está alinhada com a cultura. E a cultura que eu vejo aqui é uma cultura de não aceitar, né? Por que que a gente... Não, pronto-socorro sempre é lotado, pronto-socorro sempre tem fila, pronto-socorro sempre tem gente no corredor. Mas não era para ser assim, né? Em tese, em 24 horas, se você não resolveu ali, não deu um desfecho para o paciente, 24, 48, depende da... Você tem que interná-lo, né? Mas como internar se você não tem leito e uma coisa vai puxando a outra. Então, eu fico muito feliz de ver a metodologia e bate muito com o que eu falei no início, né? Se você não tem do outro lado aí em Jaú, no Hospital Santa Isabel, em Blumenau ou no Humberto Maredei, pessoas que se mostraram aí tão aderentes à metodologia, que enxergaram valor e que abraçaram a causa, né? E a gente vê aí que, inclusive contaminando, né? Porque a gente vê que começa no pronto-socorro e depois isso vai contaminando, contagiando os outros setores, no sentido de uma onda, né, de mudança cultural, uma onda de melhoria. Então, eu queria parabenizar e realmente estou muito feliz de ver os resultados e o engajamento, né? Porque no fim do dia, o que a gente tem de melhor nos hospitais são as pessoas, né? Equipamentos, paredes, isso tudo todo mundo tem, mas o que faz a diferença são as pessoas que estão e o engajamento que elas provocam, né, na equipe. Mais uma vez, parabéns a todos, né? Obrigado, Razível, obrigado, Anderson. Doutora Lilian, temos mais algumas perguntas? Como que estamos aí com o chat? Uma pergunta para o Hospital de Blumenau. As propostas e estratégias para manutenção das melhorias contínuas. Então, a gente aprendeu isso, já não sei se é da melhoria, e com o Lean isso veio sedimentar, né? A gente tem que testar, aplicar a mudança e padronizar e auditar também. Então, a gente tem essa premissa, né? Para sustentar uma melhoria, a gente tem que estar sempre medindo, auditando, colocando de volta no trilho do trem, mas a gente tem que sempre estar medindo, né? Para a gente não perder o foco dessa melhoria através dessa mudança. Não adianta, porque senão vira voo de galinha, né? A gente vai para a mudança e depois acaba sucumbindo. E para a gente sustentar também, inclusive, algumas melhorias do Lean, a gente tem a nossa tabela de funções, né? A gente tem um quadrinho para cada ferramenta, para cada ação instituída. Então, não é porque vai terminar os encontros que a gente vai terminar de sustentar a melhoria ou não, né?
tem os padrinhos. Então, para cada ferramenta, para cada mudança, tem um responsável que continua o acompanhamento. Muito Não sei se eu obrigada. respondi. Respondeu. Essa é a última pergunta. Você tem pergunta, Razível? Excelente. Eu só queria comentar na fala da Andréia, mais uma vez, e dizer para todos os hospitais que estão nos ouvindo aí, os 18 hospitais, chegando aqui a ter quase 300 pessoas participando, né? Tem salas aí com mais de uma pessoa participando, então, agradecer muito a participação de todos, mas dizer que, assim, a sustentação dessa mudança, pessoal, é tão importante quanto a implantação dessas melhorias. A gente precisa mesmo ter esse grupo que vai dar sequência no trabalho que foi iniciado com a presença dos nossos consultores aí. Então, é muito importante que esse grupo não se desfaça, é muito importante que se mantenha essas reuniões semanais, quinzenais, para que a gente possa realmente estar mantendo, estar dando suporte, né? Para ir fazendo essa mudança. Inicialmente, tem uma mudança de percepção, né? E essa mudança de percepção vai trazendo essa mudança cultural para que a gente não aceite isso que o Anderson falou, que o pronto-socorro pode ficar superlotado, né? E antes a gente tinha até desculpa, né, pessoal? Está no corredor, mas está sendo bem cuidado. Está na sala vermelha, mas é como se estivesse na terapia intensiva. Aqui entre nós, né? Não é verdade. Não é verdade. O paciente que está na sala vermelha não está recebendo cuidado de terapia intensiva. E o paciente que está no corredor não está bem cuidado. E ainda por cima, não tem dignidade de cuidado. E isso é uma questão que eu queria trazer também, que eu vejo nos olhos de vocês, ainda que à distância, como que a autoestima de quem trabalha no pronto-socorro muda depois que a gente passa com o projeto. Como que os olhinhos das pessoas começam a brilhar de novo e elas começam a ficar gratas de estarem ali. Porque o pronto-socorro superlotado é um lugar de premiar as pessoas a saírem dali e punir as pessoas a permanecerem ali. E quando a gente organiza o pronto-socorro, a gente mantém os bons profissionais e alguns bons profissionais que foram embora começam a voltar, começam a retornar. E a gente começa realmente a trazer qualidade e segurança para a assistência dos pacientes ali. Então, é dizer da importância da gente dar sustentação para as mudanças. Mudar somente enquanto a gente está aí, a gente não considera como resultado. A gente precisa, quando o Ministério da Saúde me ligar, quando alguém me perguntar, vocês já passaram no Santa Isabel? Vocês já passaram na Santa Casa de Jaú ou no Maradei? Já passamos. Se a gente for lá hoje, como que está? Eu quero ter a segurança de dizer, podem ir lá visitar, que eles não retroagiram. Eles não voltaram ao que era antes, né? Então, é preciso que a gente tenha esse grupo aí mesmo para dar essa sustentação. Obrigado pela fala, André. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado a todos os hospitais pelas apresentações. Obrigado à equipe por confiar em mim, ser o mestre de cerimônias aí do evento. Eu queria, André, meu caro Rodolfo, só ver se a Karina quer trazer algum comentário, alguma questão, que ela tenha percebido. Alguma pergunta, Karina, para os nossos hospitais aí? Se ela vai nos ouvir. Bom, eu queria só que a Andréia contribuísse conosco um pouquinho, Andréia, só com relação a... Eu vi você reunindo aí o pessoal da cardiologia, o pessoal da neurologia, da neurocirurgia, faz um congresso médico naquela sala sua. Agora que a gente vai reunir esse pessoal, é difícil, né, André? Então, doutor, agora que já passou o tempo, posso falar um pouquinho. Assim, na verdade, foram encontros que nos deixou muito felizes. Primeiramente, para a gente falar de governança clínica, quando a Lília veio conversar, a gente abriu um horário à noite, né, para o corpo clínico. Então, a gente lotou um auditório. Todos nós ficamos muito impactados também. Como se a gente quer fazer com que os médicos comprem a ideia, a gente tem que mostrar para eles que funciona. E, através disso, conversando, mostrando resultado, mostrando indicadores, mostrando pesquisas, que aí eles compram a ideia. Então, assim,
tem que parar com aquela coisa, porque é médico, não vai conseguir. Hoje a gente conseguiu uma coisa que eu vejo que é histórica, assim, sabe? Reunir tanto médico junto dentro do auditório para a gente falar sobre o Lean, para a gente falar sobre os 3 P's da alta, entendeu? E são as especialidades que mais internam no Hospital Santa Isabel, que são os neurocirurgiões, que são a cardiologia, que é a neurologia clínica. Então, todos compraram a ideia. Isso é muito importante. Os médicos da UTI, os plantonistas aqui do PS, todo mundo foi. Então, a gente acha que essa iniciativa que começou ali primeiro, né, que a gente fez, né, Lília, aquela aula de governança clínica, dali já foi plantada a semente. Então, para a gente conseguir reunir depois a cardiologia, depois a gente teve reunião essa semana que passou com a neurologia, está sendo a construção está sendo muito bacana, porque daí acaba atingindo todo o corpo clínico. Então, isso como eu falei antes, trabalhar departamentalizado, como a gente trabalhava na emergência, assim, no nosso mundo, a gente também acabava se fechando. Hoje, o Lean veio e derrubou, quando eu digo barreiras, é que a gente está aprendendo muita coisa, que não é só, sabe, não foi só as ferramentas, foi a maneira da gente fazer, a gente encontrou o nosso jeito de fazer, o jeito Santa Isabel de fazer, que a gente tem um jeitinho, né? Então, eu acho que a gente está conquistando por aí. Muito bom. Tenho ouvido muito aí da Lilian, do Zé Roberto, tanto que vocês têm avançado aí, né? Muito bom, fico muito feliz aí. E feliz também por ver Jaú, ver os outros hospitais também, né, pessoal? Os outros 15 hospitais estão conosco aí, além do Hospital de Belém, também tendo esses avanços, né? E aí, pessoal, é importantíssimo agradecer muito a apresentação de vocês, porque vocês 3 vão ajudar a gente também a fazer uma onda de melhorias nos outros hospitais também, né? Porque uma coisa somos nós falando, né, André e Alexandre, a outra coisa é vocês falarem uns com os outros. Então, eu queria estimular muito essa troca entre vocês também, né? Vocês se falarem, um hospital com o outro, dentro dos 18 hospitais que estão participando do projeto agora, e mesmo dos 110 que já passaram, para vocês terem essa troca de informação, esse benchmarking, que é extremamente importante, que alguém, igual o Anderson falou, alguém já achou a solução. A gente não precisa ficar gastando energia, reinventando a roda, se alguém já fez, né? Eu acho que essa questão você pode ajudar muito os outros hospitais aí também, com a questão do engajamento médico, que é um grande desafio, né? É um grande desafio engajar o médico a participar dessas mudanças, né? Porque acaba que os profissionais de saúde, os médicos principalmente, às vezes tem 3, 4 empregos e tal, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de reunir mesmo, de ter um momento ali protegido para essa troca, né? Então, esse envolvimento que vocês conseguiram aí, a gente precisa documentar para que a gente possa utilizar em outros hospitais, que nós também, nossa equipe de consultores aí, toda vez que a gente está nos hospitais, a gente aprende muito com vocês. Imagina o aprendizado desse grupo de médicos e especialistas passando por hospitais no Brasil inteiro. Então, a gente tem aprendido muito e todo ciclo a gente consegue trazer mais inovação para levar para outros hospitais também. Karina, a gente não estava te ouvindo, não sei se você quer fazer algum comentário. Vocês me ouvem agora? Ótimo, agora sim. Agora sim, Karina. Ótimo. Gente, desculpem, o fone tinha desconectado, eu não tinha percebido. Não, eu queria comentar, queria agradecer as 3 apresentações, foram apresentações muito bacanas. Eu fui lembrando dos projetos que eu fui implementando ao longo da minha vida como consultora de projetos, e eu lembro muito que você vê as ferramentas que o Lean traz, você vê essas ferramentas de melhoria. Na teoria, já é muito bacana, só que quando você vê na prática, quando você vê o resultado e o ganho que elas trazem, é muito mais incrível. Eu lembro que tinha alguns projetos, teve um projeto que eu fiz numa UPA, em algumas UPAs, né, que a gente conseguia, com ferramentas simples, sem precisar de custo, apenas você mudando a sua visão e pensando, né, mudando esse mindset de vamos pensar em uma melhoria contínua, vamos pensar no que a gente pode fazer para facilitar ali a vida do paciente, o que a gente pode fazer para melhorar o processo, só isso já dava muito resultado. Eu lembro uma vez que a gente teve uma solução super simples que uma pessoa trouxe de, por que a gente não abre uma determinada porta? E o simples fato de abrir uma determinada porta
fez com que o fluxo do paciente fosse muito mais fluido. Então, da gente aplicar 5S, né, da gente aplicar todas essas ferramentas que a gente tem nas nossas mãos, que são ferramentas já consolidadas, né, como o Razi trouxe, da gente não inventar a roda, mas da gente considerar essas ferramentas na nossa realidade, né, vocês, por isso que esses projetos são muito bacanas, porque a gente trabalha em conjunto com vocês, né, não é uma consultoria, como acontece algumas vezes, que só traz o conhecimento e vai embora, a gente cria junto com vocês o que tem sentido para a realidade de vocês, porque ninguém melhor do que cada um de vocês para saber o que dá certo de acordo com as realidades e as peculiaridades de cada instituição. Então, eu fui lembrando, assim, durante as salas, e é muito bacana, esse tipo de fórum, esse tipo de compartilhamento é super interessante, e só reforça exatamente isso, assim, que os nossos projetos, que as melhorias acontecem por causa de cada um de nós, né? São as pessoas que fazem esses resultados serem possíveis, e é isso, assim, só reflete cada vez mais o nosso propósito, e eu fiquei muito feliz de que a gente encerra esse fórum com chave de ouro. Obrigada, gente. Obrigado, Karina. E, pessoal, isso que a Karina falou é importantíssimo. Então, assim, se apropriem das ferramentas. Aproveita essas últimas 2 visitas com a turma. E depois a gente tem um monitoramento mais 6 meses, né? Mas se apropriem, suga o pessoal que está indo aí. Eu falo assim, né? Quando a gente está aí, eu sei que a gente almoça com vocês, a gente janta com vocês, o café da manhã no hotel, mas normalmente a gente está interagindo o tempo todo, né? Então, assim, aproveita essas últimas 2 visitas aí para vocês se apropriarem de alguma ferramenta, alguma dúvida que tiver ficado, porque o importante é vocês utilizarem essas ferramentas no dia a dia de vocês para solucionar problemas. Quais faz sentido para vocês se apropriar? Então, pega o VSM e implanta em outro local, né? Vê como que está e mapeia o fluxo de valor do paciente em outros locais e vai... cada vez que a gente aplica, a gente aprende um pouco mais, né? Então, não deixa só para a gente ter aplicado com vocês. Se apropriem dessas ferramentas e usem essas últimas 2 visitas aí para eles, por favor. Razivo. Sim, Lilian. E não perder o poder de se indignar pela superlotação. Um dos hospitais mostrou uma foto que os pacientes estavam no papelão, né? Eles ficam no papelão no chão por falta de macas, né? Então, aquilo, eles não têm o recurso e acabam colocando os pacientes ali numa condição um pouco pior do que a maioria dos outros. Então, não perder esse poder de indignar-se com isso. Muito bom. Antes, 30 macas no corredor era normal. Agora, que tem uma, todo mundo sai atrás, né? Por que esse paciente está nessa maca aqui no corredor? Não é verdade, pessoal? Muito bom. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos aí pelas falas, aos hospitais pelas apresentações. Estamos chegando ao fim do nosso segundo Fórum Lean nas Emergências, do ciclo 3. Agradecemos a todos pela presença aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson, Karina, Obrigado, gente. time, hospitais. Parabéns a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Parabéns.